na sala de aula? Pessoal, referente às atividades, né? Os 30% da nota, eles são divididos na N1 em dois trabalhos, né? Aqueles que vocês desenvolveram em sala, para quem foi em sala, ou desenvolveu no portal. Eu acredito que um ou outro aluno talvez não tenha desenvolvido, porque entrou um pouquinho depois, né, para fazer a disciplina. Então, eu vou liberar uma outra atividade para esse pessoal, tá? Então, vai estar lá assim, N1, 15%, parte 1, tá? Essa parte 1 que eu liberar é somente para quem não fez aquela atividade lá atrás, tá? E a parte 2, aí todos devem fazer, beleza? Hoje a gente vai finalizar o conteúdo para avaliação, então a disciplina é bem teórica e hoje a gente vai trazer um pouquinho de contexto aí sobre a parte de orçamentação. Então, nas semanas anteriores, a gente falou um pouco sobre canteiro de obra, a parte de projeto, a parte dos tipos de custo, né? Custo, preço, custo indireto, custo direto e custo indireto. E hoje, a semana passada, a gente falou sobre a parte de contratos, né? De contratação de obra, de quais são os tipos. E hoje eu vou trazer um pouquinho sobre a parte de orçamentação, tá? Para relatar um pouco para vocês um pouco de como que funciona. Mas no decorrer aí da faculdade, vocês terão uma disciplina específica de orçamento, mas a gestão de projeto é para trazer uma visão mais ampla aí para vocês de como que funciona. Se eu não fiz, eu não lembro. Tá, eu vou mandar uma relação de quem não fez, de quem precisa fazer, tá? Eu vou pegar a lista dos alunos, vou conferir com o material que eu tenho aqui, com o material que já foi postado, e aí eu deixo liberado o nome dos alunos que devem fazer a N1 parte 1, beleza? Então, vamos lá para a parte de orçamento que a gente vai começar. Só um instantinho. Tem um arquivo que não está aparecendo aqui para mim. Deixa eu só organizar aqui. Agora apareceu. Bom, pessoal, hoje, como eu falei, nós vamos iniciar esse conteúdo aqui de orçamento para dar uma visão geral para vocês. Ele vai cair na prova, tá? Mas é bem tranquilo, tem essa parte contextual, tá? Só peço que vocês deixem o microfone desligado e só caso tenha uma dúvida, liga o microfone e pode me interromper, tá? É mais fácil do que mandar o textinho, beleza? Bom, quando a gente fala de orçamento de obra, o orçamento de obra ele é um elemento que ele não é exato, tá? Ele é algo aproximado, tá? E dentro de um orçamento de obra, a gente tem alguns itens que devem estar inclusos. Quem são esses itens? Tá aparecendo a imagem para vocês, pessoal? Acho que agora foi. Dentro do orçamento de obra, nós temos que ter basicamente que itens inclusos? A mão de obra, o material, equipamentos, custos indiretos e também uma previsão aí, uma reserva, né, para algum tipo de imprevisto, né, que a gente sempre tem que estar ciente em relação a isso, tá? A mão de obra, quem que seria essa mão de obra? É para a gente estabelecer aqui itens de produtividade, encargos sociais. Pessoal, tá aparecendo a tela para vocês do slide? Sim, professor. Tá aparecendo uma mensagem aqui para mim. Deixa eu tentar fazer novamente. Caso a tela desapareça, vocês me avisam, tá? Que quando ele aparece uma mensagem, ele não está gravando ali. Acho que agora vai. Então, dentro do orçamento, quando a gente fala de itens de mão de obra, por que a gente tem que estabelecer o item de mão de obra? E o que a gente detalha dentro desse item mão de obra? Nós temos que colocar produtividade. Então, não é simplesmente eu colocar lá que eu vou precisar de um servente, de um pedreiro, de um pintor. Tá? Mas quantas horas, né? Quanto de trabalho eu vou utilizar de cada um deles em cada serviço? Então, por isso que no orçamento ele tem que estar bem discriminado essa questão da produtividade.
E a parte de encargos, né? De impostos, trabalhistas, encargos sociais, que também devem estar inclusos aí quando a gente faz esse orçamento relacionado à parte de mão de obra. Nos materiais, a gente tem que, além de estabelecer o preço do material, saber impostos que estão incididos sobre esse material, e pensar principalmente na questão de perda, né? Quando você vai aplicar uma tinta, você tem uma perda. Quando você vai executar um piso, você tem uma porcentagem a mais que tem que ser comprada, por conta que sempre tem uma perda. E também sempre pensar na parte de reaproveitamento de materiais, né? Então, se ele não deu certo de usar num lugar, esse restinho eu consigo usar em outro local. Então, quando a gente quantifica para a parte de orçamento os materiais, a gente tem que pensar não só no preço, mas também em reaproveitar ele, porque todo material ele tem uma pequena perda. Essa perda ela não pode ser além dos limites que são estabelecidos, tá? Então, para cada tipo de material, nós temos uma porcentagem de perdas que a gente tem que estabelecer. Da mesma forma, a questão do equipamento. Quando a gente quantifica no orçamento os equipamentos que serão utilizados, nós temos que avaliar cada equipamento, a sua produtividade e também o seu custo horário. Então, normalmente, equipamentos a gente contrata por hora, né? Então, ele tem uma hora máquina para ser utilizado. Então, a gente faz esse processo de contratação por hora. Quanto que custa essa hora? Então, a gente tem que saber, além desse custo de hora de máquina, quanto que é essa produtividade dele. Em uma hora, o quanto que cada equipamento consegue produzir para poder fazer essa organização aí do orçamento. Todo orçamento, que a gente não pode esquecer, é daquele custo indireto que a gente conversou nas aulas anteriores, né? Custo indireto são aqueles itens que não geram lucro dentro de uma obra. São aqueles itens que são obrigatórios, né? Eles são necessários, mas eles não são produtivos. Eles necessitam para funcionar a minha obra, mas eles não geram lucros. Então, devem ser previstos no orçamento esses custos indiretos. E também uma porcentagem em relação a algum tipo de imprevisto, né? Quando eu falo imprevisto, eu estou me referindo a retrabalhos, porque às vezes meu funcionário executou um serviço, mas ele errou. E aí ele tem que refazer esse serviço. Então, a gente tem que ter uma previsão aí de retrabalhos, danos naturais, danos por terceiros, né? Estabelecer uma verba que nos dê um respaldo em uma situação de caso de imprevisto, né? Muitas obras, às vezes, elas fazem seguro de obra, pensando exatamente nesses imprevistos aí por danos naturais ou por danos ocasionados devido a terceiros. Bom, o orçamento que foi feito no ano passado, ele é válido para o dia de hoje? Eu já comentei isso com vocês em aula, né? Então, um orçamento, ele tem uma validade. Essa validade no momento que a gente apresentou ele. Passou um determinado tempo, ele pode sofrer alterações, principalmente nesse período que nós estamos passando, né? Do ano passado, de 2020 para 2021, nós percebemos que houve uma mudança muito significativa em relação ao custo de todos os insumos na construção civil. Então, a gente tem que estar ciente que um orçamento que foi feito há um ano atrás, ele não é válido mais para esse ano, tá? Então, por que isso acontece? Porque existe uma flutuação do custo dos insumos. Então, isso foi um ponto bem significativo, né? Os insumos, eles subiram de forma bem elevada. Às vezes, de um ano para o outro, o insumo não subiu, mas no bolso do cliente subiu. Por quê? Porque não foi o preço da produção daquele insumo que aumentou, mas sim, às vezes, algum tipo de imposto sobre aquele insumo, ou também impostos aí trabalhistas, em encargos sociais. Então, isso também acaba alterando o meu orçamento de forma significativa. Evolução de métodos construtivos, né, técnicas, materiais, equipamentos, isso também pode proporcionar variação no meu custo, né? Evolução de um método que era mais simples para um método que exige outros tipos de equipamentos, e também cenários financeiros gerenciais, terceirização, delegação de tarefa, capital de giro. Então, o nosso cenário financeiro ele pode mudar com o tempo e isso pode interferir também na questão do orçamento.
Durante a fase de orçamento, a gente fala que a gente tem as etapas de orçamentação, né? O que seriam essas etapas de orçamentação? Basicamente, nós sempre vamos ter um estudo inicial, né, das minhas condicionantes de projeto, para depois a gente ir para a parte da composição dos custos e fazer o fechamento do meu orçamento, tá? Esses estudos das condicionantes, o que seriam eles, basicamente? É a gente fazer um estudo prévio do meu orçamento. É como se a gente fizesse um prévio valor da minha obra, né? Avaliando quanto que é o custo dela, né? Um orçamento prévio. Então, a gente avalia edital, projeto, especificações, a gente visita em loco. Então, a gente faz um estudo inicial das condicionantes do nosso projeto para fazer uma prévia aí de um orçamento preliminar, né? Um estudo inicial de valor para se ter uma estimativa, né? Então, às vezes o cliente ele chega com uma proposta para vocês de uma situação e ele quer saber a viabilidade daquilo, ele quer saber se quanto que mais ou menos vai custar no bolso dele. Então, é através desses condicionantes, né? A gente acaba avaliando de alguma forma quanto que vai valer esse projeto, esse empreendimento do seu cliente. Depois a gente vai para a parte de composição de custos. Opa, meu projeto foi aprovado, meu cliente quer construir. Então a gente vai para a montagem de composição de custos. A composição de custos, elas são situações mais detalhadas, onde a gente especifica todos os serviços, levanta os quantitativos, estabelece o que é custo direto, o que é custo indireto. Aqui, obrigatoriamente, o meu projeto ele tem que estar pronto, tá? O meu projeto tem que estar pronto, com todos os complementares, com todas as especificações, porque eu só consigo montar essa composição de custo mediante a essa condição. Aqui, no estudo das condicionantes, a gente tem um estudo prévio do projeto. O projeto não está pronto aqui ainda, tá? Mas você tem bastante informação para ter uma noção aí de custo desse projeto, tá? E, por último, a gente faz um fechamento. Quem que seria esse fechamento final do meu orçamento? Quando a gente faz a composição de custo, vamos lembrar um pouquinho, né? Eu comentei com vocês que custo não envolve lucro, né? Então, a gente tem que ter um preço final de obra ali, para que a gente possa ter um lucro, ter a nossa margem. Então, quando a gente fala da composição do custo, ainda não está incluso nenhum tipo de valor que venha a ser arrecadado pela pessoa, né, que está executando isso daí. Então, isso vai entrar onde? No meu fechamento do orçamento, onde a gente vai incluir que situações? Lucro, impostos, preço de venda, a gente faz um desbalanceamento e a gente monta uma planilha de preços. Então, na última etapa é onde a gente inclui aqui o nosso lucro, os nossos impostos, que a gente vai ter a noção aí, opa, aí o fechamento do meu orçamento está pronto, tá? Então, a composição de custos, ela é um item mais detalhado, tá? Quero até mostrar aqui para vocês. Só um instantinho. A minha composição de custo, ela pode ser feita de duas formas, tá? Então, quando a gente fala basicamente do meu orçamento, que esse é o material de apoio que eu vou liberar para vocês, tá? O orçamento, ele tem duas situações que a gente avalia ele. A gente faz ele por grau de precisão. Então, a gente tem aquele orçamento prévio e o orçamento mais detalhado, né? Que é o grau de precisão ou o nível de detalhamento das informações que a gente vai apresentar. Então, existem esses dois critérios quando a gente vai estar montando um orçamento. Tá? Quando a gente fala de nível de detalhamento, nós vamos cair em duas situações de orçamento. Ambos eles estão detalhados, mas eles são detalhados de formas distintas. Então, nós vamos cair aqui no nosso chamado orçamento sintético e o orçamento analítico, tá? Esses dois orçamentos, eles são detalhados, né? Eles têm os itens que vão estar presentes na obra. Mas tem um que ele é mais resumido e o outro ele é muito mais detalhado, ele é muito mais extenso, tá? O orçamento sintético, tá? Quando eu falo disso daqui, eu já estou entrando lá na parte que os meus projetos estão prontos, tá? Essa parte aqui de detalhamento, eu obrigatoriamente vou estar executando um orçamento mediante os meus projetos estarem prontos. Aqui não é um estudo preliminar ainda, tá? Que eu já vou comentar com vocês como que seria essa situação.
Então, o que seria o meu orçamento sintético? Ele é como se fosse uma planilha mais resumida, né? Então, são aqueles cujas planilhas, dadas pelo método sintético resumido, não fornecem subsídios para análise detalhada dos custos e preços, tá? Já o analítico, ele vai me fornecer planilhas mais extensas, com uma infinidade de detalhes, tá? Então, essas planilhas aqui, elas são bem características, onde a gente mensura item por item que a gente vai utilizar na obra, tá? Para isso, eu vou mostrar um pouquinho para vocês uma tabela de composição de custos, que é adotada pela Caixa, né? Pelo sistema SINAP. Então, lá no site da Caixa Econômica Federal, nós vamos ter essas planilhas para serem baixadas. A gente baixa mensalmente elas, que elas têm atualizações mensais. E aí ela se chama SINAP. Ela é o Sistema Nacional de Pesquisas e Custos e Índices da Construção Civil, tá? Essa planilha nós temos de vários tipos. Nós temos ela somente dos insumos. Quando a gente fala dos insumos, a gente está se referindo aos itens todos separadinho, tá? Aos meus materiais, tá? Quando a gente tem lá composição analítica e composição sintética, é o que eu vou mostrar para vocês, tá? A composição analítica e sintética, ela é mais extensa, ela tem mais informações. Mas como que é a questão da analítica? Já que eu comentei com vocês que ela tem bem mais informações. A analítica, ela vai me estabelecer o serviço, né? Então, quando a gente abrir uma planilha analítica, eu vou ter o tipo de serviço discriminado nela. E eu vou ter todos os materiais, insumos, né? Materiais, mão de obra, equipamentos que vão estar inclusos dentro dela. Então, eu vou pegar uma situação aqui. Deixa eu ampliar aqui para vocês verem. Exemplo aqui, pessoal. Vocês podem perceber, ó, aqui eu estou trabalhando com composição analítica, tá? Bem aqui, ó, vocês têm um código. Esse código, percebam que ele está mais para a esquerda e essa coluna de código está um pouquinho mais para a direita. Então, esse código que está um pouquinho mais para a esquerda é o código referente ao tipo de serviço, tá? Então, quem que é o serviço aqui em questão? Ó? Tubo de concreto para execução de redes coletoras de águas pluviais com diâmetro de 900 milímetros, né, conjunta rígida, instalado no local abaixo do nível de interferências, fornecimento e assentamento. Isso daqui é o serviço, tá? Então, dentro da minha composição analítica, a gente vai ter o quê? O serviço que vai ser executado, e abaixo dele, ó, que são esses números que estão um pouquinho mais deslocados para o lado direito, eles são os materiais, mão de obra e equipamentos que vão ser utilizados para executar esse serviço. Então, para fazer essa execução de tubos de concreto, de rede pluvial, vai precisar do quê? De uma escavadeira hidráulica, de tubo de concreto armado, de assentador de piso, que no caso é uma mão de obra, um servente e de argamassa, tá? Então, aqui nós temos os itens que serão necessários para constituir esse serviço. Então, existe o serviço e os itens detalhados, né? O que compõe aquele serviço. Então, aqui a gente vai ter na frente a unidade de medida e o custo daquilo ali. O custo por hora e o custo, perdão, a unidade de medida, quanto de unidade que vai ser usado para cada e o custo daquilo ali. Então, por exemplo, ó, o servente, ele é considerado por hora, né? Então, para assentar 1 metro de tubo linear, né, no caso, ele tem em torno ali de 1,42 horas de trabalho. A hora de trabalho dele custa R$ 15,91. Então, na planilha analítica, a gente tem uma ampla gama de informações. A gente tem o serviço e tem bem descrito, bem detalhado, todos os itens que compõem aquele serviço, desde material, mão de obra e equipamento. Então, vocês podem ver que aqui a gente tem o equipamento, o material e a minha mão de obra. E tem o material aqui também embaixo, tá? Aqui vocês percebam que existe 2 equipamentos, e é a mesma coisa, escavadeira hidráulica e escavadeira hidráulica.
Por que que normalmente quando a gente faz composição de custo de um serviço, a gente coloca 2 vezes aquele equipamento? Porque todos os equipamentos, ele tem a hora produtiva e a hora improdutiva, tá? Que isso vocês vão ver mais adiante quando vocês estiverem lá na disciplina de orçamento, tá? Então, a planilha analítica, ela tem essa característica mais ampla. Ela vai ter todos os itens que compõem uma obra. Então, na hora que você vai montar um orçamento completo de uma edificação, você tem que montar com tudo, com cada preguinho, com cada parafuso, com cada torneira, veda-rosca, qualquer coisa que for utilizado na construção daquela edificação, a gente tem que ter todos os itens detalhados, tá? E aí a gente tem a nossa composição analítica, beleza? A sintética ela é mais resumida, a gente só tem os itens, nós não temos o serviço, tá? Então, a planilha, deixa eu voltar aqui e trocar. A planilha sintética, ó, percebam, deixa eu ampliar aqui, ó. A planilha sintética, ela só tem os itens de material, mão de obra e equipamentos. Ela não tem o serviço, ó, então ela tem só os itens aqui, ó. O tipo de item e o preço dele, a unidade e o preço, só isso. Então, ela não é aqui separadinha. Para que serve a planilha analítica? A planilha analítica, ela serve principalmente quando você vai executar um serviço. Ah, eu quero executar fazer uma alvenaria. O que eu preciso para fazer uma alvenaria? Aí a gente procura lá na planilha analítica e ela vai ter uma descrição. Execução de alvenaria, de tijolo, deitado na horizontal, bem especificadinho, tijolo de tantos furos. Aí ela vai dar um parâmetro de todos os materiais e mão de obra e equipamentos que vão ser usados para fazer a execução de uma alvenaria, tá? O que a gente tem que adotar nessas tabelas? A gente tem que pensar que nós temos que sempre pegar essas tabelas prontas e trazer para a nossa realidade, tá? Então, o que é trazer para a nossa realidade? Às vezes, nem todos os materiais que estão inclusos naquela lista eu vou usar na minha obra. Então, a gente não vai usar essas tabelas a ferro e fogo. A gente tem que pegar e trazer para a nossa realidade. Ou acrescentar coisas que estão faltando, ou tirar aquilo que não será utilizado, tá? Existe também uma tabela em Excel, que acho que fica mais claro. Essa tabela em Excel, acho que é até melhor para visualização. Vocês podem perceber que está em cinza aqui, é o serviço, tá? E abaixo do serviço estão os itens que compõem ele. Então, assentamento de tubo de ferro fundido. Tem aqui os equipamentos, né? A pasta lubrificante e a minha mão de obra. Então, ela tem equipamento, material, né? Que é o meu insumo, e a minha mão de obra. Então, isso é a minha planilha analítica, tá? Então, quando vocês forem fazer orçamento de uma obra, vocês irão montar as planilhas analíticas de vocês. Essas planilhas que a gente encontra pronta, tanto no sistema SINAP ou também no sistema TCPO, que aí vocês vão entender um pouquinho mais a fundo lá na disciplina de orçamento, elas têm materiais prontos, mas como eu disse, a gente sempre vai trazer essa informação para a nossa realidade e deixar o mais claro possível, né? A gente não pode utilizar o material e deixar escrito no meu orçamento um material que eu não vou usar para a minha realidade. Ou simplesmente não inserir na minha tabela alguma coisa que eu preciso utilizar e eu não coloque, tá? Então, existem esses dois tipos de orçamento, que são o analítico e o sintético, tá? Que nada mais é do que, depois do que você tem todos os projetos prontos, você monta essa organização, tá? Então, o sintético, basicamente, é um resumo. Você pode montar um resumo aí dos seus gastos, e o analítico é quando você tem todos detalhados, né? Serviço por serviço que vai ser executado na obra, e você faz esse processo de detalhamento bem descrito, tá? Vamos voltar aqui para o slide. Então, a minha composição de custos, o que ela tem que ter, né? Eu mostrei para vocês, ela tem uma identificação do serviço, né? E a gente levanta os quantitativos, custos indiretos, custos diretos e os preços, né? Então, vocês perceberam que naquele serviço que eu mostrei para vocês, ele tinha o equipamento ele tem a hora-máquina, ele tem a mão de obra, que é por hora, e o insumo, quanto que vai ser usado daquele insumo, naquela unidade específica, tá? Quando a gente faz um orçamento, nós temos alguns graus de orçamento, né?
Então, o que eu expliquei para vocês é esse tipo aqui, ó, que é o analítico, né? Que é o orçamento mais detalhado, é o finalzão lá, é o que a gente faz, é o analítico. Mas antes de chegar no analítico, nós podemos fazer 2 orçamentos iniciais. Quem que são esses orçamentos iniciais? É o meu orçamento paramétrico e o preliminar, tá? E aí, depois de ter feito esses 2 aqui, a gente faz esse final aqui. Lembrando, orçamento analítico é sempre depois de você ter todos os materiais completos, né, todos os projetos, todas as informações necessárias, todas as definições possíveis, que aí você pode fazer o processo do orçamento analítico, ok? Então, vamos aí explicar um pouquinho o que é cada tipo de orçamento, o paramétrico e o preliminar. O paramétrico, ele nada mais é do que um tipo de orçamento bem aproximado, tá? A gente pega algum parâmetro e avalia quanto que vai ser o custo da minha obra, né? Que tipo de parâmetro normalmente a gente adota? A gente pode pegar aí o custo, a área da minha obra, né? O volume da minha obra. Normalmente essa fase aqui, ela serve mais para uma questão de viabilidade de projeto. E nessa fase não existem projetos definidos, tá? Os projetos aqui estão em estudo ainda, então não existe nada disponível. Você só tem basicamente uma noção. O seu cliente chega e ele quer construir uma obra de 300 metros quadrados. E ele quer só uma estimativa. Então, essa estimativa é o que vocês vão passar para ele, dentro dessa faixa de construção que ele deseja. Então, de que forma que a gente pode estabelecer isso? Um custo por área. A gente pode se basear em obras anteriores, né, em índices. Uma obra de um colega de trabalho meu, ela ficou no mesmo padrão, ela teve um custo de tanto. É uma maneira de você fazer um orçamento paramétrico. Você pega uma obra de base, se baseia nela e define esse valor, tá? Ou o que acontece na maior parte das vezes é você adotar algum tipo de indicador, tá? Que a gente vai ter aí o Sinduscon, que é o chamado CUB, que é custo unitário básico, a SINAP, a Fundação Getúlio Vargas, ou o TCPO, que é utilizado na parte de orçamento, tá? Quando a gente fala de SINAP, a gente sempre está se referindo à orçamentação de obras públicas, tá? Obras particulares, a gente usa o sistema TCPO. O CUB, basicamente, é o mais comum quando a gente vai fazer um orçamento paramétrico, né? Fazer essa estimativa de custo da nossa obra. Ele, basicamente, ele é ideal porque a gente faz, tipo, um estudo de viabilidade. A gente pega o tipo de obra que o cara quer construir, o padrão dela, e verifica mais ou menos a metragem que ele quer construir e obtém-se esse valor, tá? Então, esse é o primeiro projeto, o primeiro orçamento que a gente faz. Ele é bem simples, tá? É simplesmente pegar a área e multiplicar por um custo por metro quadrado, tá? Eu tenho aqui para trazer para vocês, deixa eu só achar a página. Existe no site aqui da Sinduscon o CUB por metro quadrado. Então, o CUB é custo unitário básico, tá? Esse custo unitário básico, a gente entra nesse site aqui e a gente estabelece o estado que a gente deseja e o mês de referência. Então, eu coloquei estado do Mato Grosso. Eu quero colocar o mês de referência, sempre coloco o mês anterior, tá? Então, assim, essas atualizações, elas acontecem mensalmente. Então, como a gente entrou no mês de abril, a atualização do mês de abril ela vai acontecer no mês de maio, tá? Então, como eu estou em abril, eu vou observar o mês de março, tá? E aí eu vou puxar sem desoneração mesmo, e a gente vai gerar um relatório, tá? Esse relatório, pessoal, ele vai ser o relatório que vai me trazer essas informações necessárias em relação ao meu CUB, tá? Deixa eu tentar abrir ele aqui. Se ele vai abrir. O que seria esse CUB aqui? Deixa eu trazer para o lado. Esse CUB, basicamente, ele vai mostrar para vocês um custo por metro quadrado da edificação, conforme o padrão dessa edificação, tá? Então, aqui a gente tem projetos residenciais de baixo padrão, padrão normal e padrão alto. Projetos comerciais e projetos de galpão industrial. E aí, cada tipo de padrão ela tem suas especificações aqui, ó. R1, PP4, R8, PIS. Para cada tipo de padrão,
nós temos um valor do custo por metro quadrado, tá? Então, o orçamento paramétrico basicamente seria você pegar a área da obra e multiplicar pelo valor do tipo de padrão. Então, vamos supor que a minha obra vai ser padrão alto, do tipo R1. E a minha casa vai ter 300 metros quadrados. Para estimar quanto que vai ser o custo, tá? Lembrando que é custo, não é lucro. Eu vou passar um valor de custo da obra. Depois você tem que cobrar do seu cliente aí seus encargos, né? O seu serviço, tá bom, pessoal? Então, quando a gente fala em CUB, eu não estou colocando o preço da minha obra, eu estou dando um custo. O custo é quanto que eu vou gastar para fazer ela. E depois a gente tem que inserir toda a parte aí de lucro, né? De valores de receita que serão de vocês depois, tá? Então, se a minha obra tiver 300 metros quadrados e eu pegar um padrão R1, que é padrão alto, eu vou pegar 300 vezes 2.573,88. E aí eu vou ter uma estimativa desse meu custo da minha obra. Então, ó, 2.573,88 vezes 300 metros quadrados. Considerando uma casa de padrão alto, ela teria aí quase 800 mil reais de custo, tá? Então, isso é só para estimar, só para dar uma noção de quanto que seria o valor da edificação, tá? Aqui a gente não tem nada detalhado, a gente só tem essa estimativa aqui, seguindo esses parâmetros, tá? Nesse material aqui no próprio site da Sinduscom, ela vai explicar o que significa cada um desses itens, tá? Então, a gente tem um campo lá no site da Sinduscom, que ele mostra, deixa eu voltar aqui, que ele explica certinho, ó, no padrão de projeto, o que significa cada um. Então, o R1B, residência unifamiliar de padrão baixo. Então, ele dá a especificação das características da edificação, né, da área que é considerada essa edificação. Então, assim, para ser uma residência unifamiliar padrão baixo, que é R1B, ela tem que ter, no máximo, essa área aqui de 58,64. Se for R1N, ó, ela pode ter até 106,44 metros quadrados. E assim por diante, tá? Vamos pegar aí uma situação de padrão alto, né? Então, vamos ver aqui, ó. Ó, essa residência unifamiliar de padrão alto, né? R1A. Então, ela pode ter aqui, ó, 224,82 metros quadrados, né? Na verdade, não significa que ela tenha que ter no mínimo, no máximo isso, tá? Ela pode ter mais, tá? Mas é só uma característica que esses criadores desses valores, né? Esses estudiosos estabeleceram para a gente ter de parâmetro, tá? Para a gente não ficar muito fora da margem aí. Isso vale principalmente quando a gente trabalha com as edificações menores, tá bom? Para edificações maiores é mais tranquilo, ok? Então, esse Sinduscom, ele serve para isso aí, para dar uma orientação para a gente e nos estabelecer essa questão do orçamento paramétrico, tá? Que é esse orçamento preliminar aí da nossa obra. Depois do paramétrico, nós vamos ter, aqui está explicado certinho, que eu mostrei para vocês lá na tabela, tá? E todas as especificações. Aí, o que seria o meu orçamento preliminar? O preliminar, ele já tem um pouquinho mais de detalhes, tá? Mas ele não tem todos os itens da obra. Mas por que itens eu incluo nele, né? Por ele ser preliminar, ele tem um pouquinho mais de detalhamento e a gente acaba atribuindo alguns custos a alguns serviços. Mas que serviços normalmente a gente inclui? A gente pega os serviços principais, ou seja, aqueles serviços que são mais onerosos, né, mais caros na obra, e a gente já estipula o custo daqueles serviços. Então, a gente tem um orçamento preliminar, né, com alguns itens já definidos o seu custo, né? Então, por exemplo, eu já posso definir aí o volume de concreto que vai ser usado na minha obra, né? O peso da armação, área de forma. Então, a gente usa alguns indicadores para estabelecer esse projeto preliminar. Então, ele tem um pouquinho mais de detalhe. Diferente do outro, que era somente por área, né? Aqui a gente vai ter a questão também de inserir alguns itens principais, beleza? Pessoal, vou só fechar aqui e entrem de novo para mim poder fazer a chamada e finalizar a aula, tá? Porque ele já vai finalizar o tempo aqui, tá bom? Então, entrem no mesmo link que a gente já retorna.